Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo professor. Eu sou a professora Iris, aqui mais uma aula com vocês, acompanhada da professora Elisângela, seja bem-vindo, professor. Aula 5, né? aula 5, 5.3 que a gente está trabalhando agora, né, prof? Isso. A orientação da nossa aula. Orientação didática com propostas de atividade para você, professor presencial, trabalhar aí com os estudantes e mandar o registro para a gente, né, professora? Isso, nós aguardamos assim ansiosas, ansiosíssimas, por que não dizer assim, reforçar mais ainda. E a nossa aula, ela falou aí sobre sedentarismo e comportamento sedentário. Então vamos aqui acompanhar aqui no slide qual é a proposta para essa aula de hoje, para essa orientação da aula de hoje. Então, você já conhece a nossa estrutura, né? A nossa temática, né, que nós trabalhamos foi essa daqui. Lembrando que dentro dessa nossa metodologia nós trabalhamos com esse bloco de aula dividido em 3 partes bem interessantes, né? O que nós trabalhamos na aula 5.1, prof? Nós temos a aula conteúdo e na Isso, 5.2 a aula atividade de sala. isso. E a ponto 3? Na ponto 3 é o momento mais top, né? É o momento que a gente tem a parceria do professor de educação física, que é a aula prática com os estudantes em loco. Então é um momento aí que a gente tem muita empolgação, né, professora, com essa parte 3 da aula aí. Sim, com certeza. E aí, para a nossa aula, a gente propõe aqui que ela aconteça aí dentro de um tempo de 35 minutos, né? Esse professor presencial de educação física, ele tem aí esse tempo para estar subdividindo aí essas partes da aula, né? E desenvolvendo aí a habilidade da aula. E que habilidade que seria para essa aula, para essa orientação de hoje? Olha só, então nós buscamos aqui fazer com que o estudante ele reflita, né? Ele reflita sobre a inatividade física e os prejuízos à saúde humana, certo? Então essa é a habilidade da nossa orientação de hoje. Para isso, como você bem sabe, caríssimo prof, nós temos aí 3 divisões importantes da aula, né? Nós pegamos lá aqueles 35 minutos, né? Dividimos aí aqui em 3 partes distintas para a gente conseguir ter o melhor do nosso aluno. Nessa nossa roda inicial, prof, o que a gente faz nela? Então, nós temos aí o momento de contextualizar a aula, né? O momento que vai atingir já a parte conceitual da nossa abordagem. E depois nós temos ali o momento de vivências, experimentação, que vai ser ali os 25 minutos, lembrando que são recomendações de tempo, o professor pode e deve flexibilizar. Nessa etapa aí a gente vai conduzir as atividades, realizar as práticas e atender também o procedimental ali da nossa sequência didática relacionado ali à abordagem de conteúdo. E na roda final, professora? Na roda final, nós temos aí um momento aí que nós faremos aqui, né, essa reflexão em conjunto aí com um grupo de estudantes, onde podem ser observados aí se os questionamentos, vem aqui com a gente, se esses questionamentos eles foram respondidos, né? Então, veja que a gente tem aí 5, né, 25 e mais 5, né, essa divisão aí da aula. E aí, dentro dessa proposta aí, desse bloco de aulas, dessas subdivisões, a gente percebe aí as 3 abordagens aí muito interessantes, né? A gente trabalha o conceitual, a gente trabalha o procedimental e a gente trabalha também o atitudinal, né? Que é onde nós queremos que o nosso estudante chegue, né, prof? Exato, e dentro dessa abordagem aí que nós trazemos dos conteúdos, a gente consegue desenvolver ali a aprendizagem do estudante contemplando os pilares, né? Então a gente já traz a abordagem e junto já relaciona com os pilares, que seria o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, que são habilidades que o nosso estudante precisa desenvolver para que ele tenha de fato uma formação integral, né? Uma aprendizagem significativa. Então a gente se preocupa muito com isso nessa sequência didática. Sim, a gente reforça aqui que toda essa proposta que a gente traz em todas as aulas, né, elas poderão ser à frente, serem adaptadas, né, serem vistas aí a realidade do estudante,
para que se caiba aí para essa habilidade ser alcançada, certo? Então, assim, a proposta que a gente traz aqui de uma, de duas, de 3 atividades, elas, se o momento não permite realizar as 3, a gente realiza 2, né? Mas não deixa de realizar. E aí já antecipo lá o finalzinho da nossa orientação, que a gente sempre pede. Peça para que os estudantes enviem a vocês os registros, né? As fotografias, os áudios, os vídeos, as ilustrações, Perfeito. os desenhos, por que não até um portfólio da educação física? Então, é aquela coisa da etapa, né? O aluno envia para você, você envia para a gente, né? Então, a gente vai tendo feedback da atividade, sempre pensando na melhor forma que esse estudante vai aprender, na forma acessível para ele, para que a gente consiga trabalhar esse componente maravilhoso aí e ter bons resultados. Sim, e para isso a gente precisa de alguns materiais. Que materiais são esses, prof? Dá uma olhadinha aí no nosso slide, vamos ver que materiais são esses. Então, nós temos aí como sugestões de materiais a garrafinha de água, tá? Mini cones, papel e caneta. Nossa, tá bem simplificadinho, né? Hoje está bem simplificadinho. E claro, a gente sempre fala de um espaço aberto, né? Um cômodo da casa, a sala de aula, né? Um espaço aberto onde não tenha nada para atrapalhar. Para isso, para que aconteça essa nossa proposta de aula, é importante que seja organizada essa atividade de que maneiras, prof? Então, nós vamos precisar aí que o estudante tenha um espaço bem definido, né? E os materiais também ligeiramente já separados e organizados. Lembrando que esse espaço pode ser o espaço da sala de aula, se ele estiver já em aula normal, ou até mesmo o espaço da casa dele, um espaço aberto. E também é importante que o professor assista às aulas conteúdo, às aula atividade sala, e que ele consiga aí fazer essa relação, né? Contextualizar o que eu e a professora Iris trabalhamos na aula com o que ele vai desenvolver na aula prática, né? Que o estudante consiga perceber essa relação, teoria e prática. Isso, é por isso a importância de assistir às aulas anteriores, né, prof? A ponto 1 e a ponto 2. E aí você tem um subsídio maior para essa ponto 3. Bom, no momento da roda inicial, a gente trabalha aqui bem a abordagem conceitual. Dispõe-se aí de um tempo de 5 minutinhos. Esse estudante, ele começa a conhecer aí a nossa temática, a nossa abordagem, né? Ele vai começar a se apropriar aí desses conhecimentos. Nesse momento aí, é interessante, nessa ponte aí entre teoria e prática, é importante que seja estimulado aí que o estudante ele participe aí de práticas, né? Ele participe aí das atividades físicas que envolvam aí a família, os amigos, colegas de sala, né? E para que ele se envolva o máximo possível. Nesse momento aí do conceitual também, é interessante que se tenha, né, uma proposição, uma questão geradora, né, sobre o comportamento sedentário. Então, você pode criar questionamentos advindos sobre o sedentarismo e o comportamento sedentário, né, para até que ele comece a se sentir desafiado a tentar responder. E aí, prof, nós temos aqui a sugestão de 3 atividades. Que atividades são essas? Então, nós temos aí a atividade 1, que é a corrida monitorada. Nós temos na atividade 2 a simulação dos comportamentos sedentários, e aí trabalhando situações em casa, na escola e no trabalho. E na atividade 3, nós temos a estação de exercícios aeróbicos ou aeróbios, né, que são similares. Isso. E aí nós chegamos aqui na segunda abordagem, né, abordagem procedimental, um momento tão esperado, né? Esse aluno ele já conheceu a temática, agora é o momento em que ele vai começar a conviver e a fazer. Nesse momento, que é um pouquinho maior da prática, tem-se aí um tempo de 25 minutos, né? Esse estudante vai poder colocar em prática aí todo o conhecimento absorvido. Como atividade 1, nós temos aqui a corrida monitorada. Qual é a ideia aqui? Esse estudante ele vai buscar realizar aí
uma análise do possível local onde ele deseja realizar uma caminhada, uma corrida, né? Ele vai verificar aí se esse solo, né, o local onde ele vai fazer esse percurso, se está desnivelado, se é um local adequado para a prática do exercício físico. No passo 2, né, o estudante poderá agendar uma corrida ou caminhada em volta do quarteirão da escola ou na comunidade, de forma individual ou coletiva. Lembrando que essa parte aí da corrida, né, é sempre interessante o professor ter o diagnóstico, né, do tempo, relacionado ali ao espaço, né, que está disponível na comunidade, para poder estar orientando esse estudante em relação a fazer essas atividades. E substituir-se caso ele não dispor desse espaço. Isso. No passo 3, a cada 5, né, ou 10 minutos, esse estudante ele pode fazer aí pequenas pausas no percurso, né, ou ainda no início e no final, para verificar como é que estão os batimentos cardíacos dele, né? Como que a gente faz a verificação, prof? Então, essa questão da verificação, tem alguns aparelhos, né, que já faz isso, aparelho celular, até mesmo relógio, mas se o estudante não dispor, ele pode fazer da forma mecânica, né, que é com a palpação, com os dedos indicador e médio na região ali do punho, né, onde vai, ou então próxima à região do pescoço. E aí essa contagem a gente pode fazer aí num tempo, se for em exercício, de 10 a 20 segundos. Se eu fizer de 10, eu vou multiplicar por 6. No nosso exemplo aí, a gente está fazendo de 20 segundos, então multiplica por 3, para a gente ter ali o intervalo de 60 minutos, né, para fazer o monitoramento do batimento cardíaco. Perfeito, prof. Como quarto momento, quarto passo aqui, esse estudante ele vai observar como é que foi o desempenho dele nessa corrida ou nessa caminhada. Ele vai estar observando também aí essa frequência dele, né? Ele vai estar observando essa distância, ele vai estar se percebendo como é que ele está se sentindo na realização desse percurso. Ele também vai buscar aí observar se há diferenças, né, entre os batimentos cardíacos anteriores. Ele vai poder aí também levantar algumas hipóteses, né, do porquê que esses batimentos estão mais acelerados, certo? Ele vai estar monitorando, por isso que a temática lá em cima é corrida monitorada, mas pode ser uma caminhada também. E é importante que quando ele for realizar essa prática, essa corrida ou essa caminhada, ele também leve aí uma garrafinha de água, que ele faça a sua hidratação, que ele use um calçado adequado, que ele busque aí uma roupa leve, né? Ele pode estar realizando aí também, junto com os colegas, com os amigos, com os familiares, sem problema nenhum, fica tranquilo. Esse estudante, ele também é interessante, a gente gosta muito de pedir aqui, né, prof? É a parte que a gente pede bastante, que ele faça o registro de alguma maneira sobre essa prática. Tira uma foto do início, uma foto do final, pede para alguém fazer um pequeno vídeo, sei lá, faz alguma maneira assim para mostrar o desenvolvimento dessas práticas que a gente propõe aqui, né? E aí ele pode estar monitorando, né, esse tempo e esses batimentos, fazendo essa multiplicação aí, utilizando o celular, né, observando no relógio, e aí ele pode estar acompanhando. Se ele se sentir um pouco mais ofegante, né, não está aguentando, ele pode diminuir aí essa frequência, né, essa intensidade dessa corrida, ele pode estar controlando aí esses batimentos cardíacos dele, certo? Na atividade de número 2, tem-se aí uma simulação de comportamentos sedentários. Então, esse estudante aí, ele vai aí pesquisar sobre os principais comportamentos sedentários. Esses principais comportamentos sedentários que acontecem onde? Na escola, em casa, né, no trabalho, e ele vai buscar e fazer um registro dessas informações que ele obteve.
Depois, ele vai começar a simular essas situações, porque nós sabemos que o estudante da mediação, ele não é um aluno sedentário, né, prof? Exato. Ele é um estudante muito trabalhador que não tem tempo para ficar sedentário, né? Então, a gente já percebe isso. Mas, digamos que, porventura, ele pesquisou lá e ele viu diversos comportamentos aí sedentários em casa, na escola e no trabalho. E aí, agora ele vai simular essas situações. E aí, ele pode estar envolvendo os colegas, os familiares, sem problema nenhum, nessa simulação e na construção dessa simulação. Ele pode construir um enredo aí de como que seria, né, um dia a dia de uma pessoa sedentária, uma semana de uma pessoa sedentária. Então, ele pode pensar aí num roteiro aí dessa simulação. Ele pode também produzir uma análise, né, das suas simulações realizadas, como que ele percebeu esse dia a dia, certo? E claro, a gente reforça de novo o registro dessas atividades para serem encaminhadas a vocês e posteriormente para a gente. Aí tem aqui algumas imagens, né, que retomam aí essa questão do comportamento sedentário, né, de como ele se percebe ou como ele imagina que seja uma pessoa sedentária e ele está simulando. E aí nós chegamos aqui na atividade 3, que é o quê? Uma estação de exercícios aeróbicos ou aeróbios, né? Esse estudante ele vai se preparar para realizar algumas práticas de exercícios, certo? E aí tem aqui em anexo algumas sugestões de exercícios que ele pode estar realizando, como por exemplo, ele pode estar realizando aí corrida lateral, toca a mão no chão, uma corda imaginária, se ele não tiver essa corda, né? Não necessariamente ele precisa de um material para realizar os exercícios, tá? Perceba que aqui são sugestões de exercícios sem material. Ele pode realizar o afundo com salto, sprint, prancha tocando nos ombros. Então, a gente tem aqui mais à frente as imagens de possíveis atividades que ele pode estar realizando. Esses exercícios, prof, ele pode ser realizado também em pequenos grupos, tá? Independente do local em que o estudante esteja. E, importante sempre, o registro. Aqui a sugestão aqui da corrida lateral, né? Ele vai, corre, toca a mão no chão. Aqui embaixo tem o pular corda com uma corda imaginária. Ele vai simular, fazer os movimentos de punho e saltar sem bater forte os calcanhares, tá? Ele pode fazer polichinelo, polissapato, né? Que é alternado aqui de pernas. Ele pode estar realizando também aqui o afundo. Ele pode estar correndo aqui um sprint, onde ele vai fazer uma retomada, uma saída rápida de um ponto ao outro, né? E ele pode também estar realizando aqui, como é que se chama, meu Deus, essa última atividade? Deixa eu retomar aqui, que eu acho que eu perdi o nome dela. Deixa eu ver. Ele pode realizar aqui a prancha, né? A prancha de ombro. E aí, ele não precisa, se ele não quiser, né, deixar o corpo todo estendido, ele pode deixar aqui os joelhos, né, suspenso um pouquinho do chão e apenas as pontas dos pés tocando lá no chão. E aí ele vai realizar esses exercícios, né? Isso aqui são sugestões de 6 exercícios diferentes onde esse estudante pode realizar e pode estar observando. Conseguiu fazer o circuito todo, né? Em torno de uns 15 segundos, uns 30 segundos, passa para o próximo, né? Realizou toda essa sequência, está se sentindo bem? Faz uma segunda vez esse circuito. Fez a segunda vez, percebeu os batimentos, percebeu como é que você está se sentindo, se não está tão ofegante, se não está tão cansado, aguenta fazer uma terceira vez? Faz uma terceira vez. Se não, faz só 2 vezes essa sequência. Lembrando que aqui, prof, são só sugestões de exercícios, tá? Um adendo importante, quando a gente fala de estação de exercícios aeróbios, é que essa atividade ela tem que ser moderada. Sim. Porque se ela for realizada de forma intensa ou por pequenos períodos ali, por exemplo, esforços muito rápido, então ele vai trabalhar o anaeróbio em vez do aeróbio. Sim. Então é importante o professor reforçar para o estudante que essa atividade ela tem que ser feita de forma moderada
e que ela não pode ser ali muito rápida, porque vai reforçar justamente o exercício aeróbio, né, que é o que a gente está chamando ali na estação. Então, o professor também pode adaptar, em vez de trazer exercícios aí com peso do próprio corpo, calistenia ou até mesmo funcional, ele pode trabalhar também com danças, ele pode trabalhar também com fundamentos de esportes, então trabalhar o exercício aeróbio, a atividade aeróbia, com intensidade moderada ali dentro do contexto do estudante, sempre considerando que para ser aeróbio eu tenho que controlar a intensidade, a duração, né, desse esforço, porque senão ele vai ficar anaeróbio, aí vai fugir um pouco da descrição da estação. Sim. Obrigada pela contribuição, prof. E aí, continuando, né, nessa pegada da estação, como a professora colocou, além dessas atividades que são sugeridas, vocês podem estar sugerindo, né, para que eles realizem outros exercícios, como ela mencionou aí, da dança, né, ele pode estar realizando, ele gosta de jogar, por exemplo, vôlei, né, fazer alguns fundamentos do vôlei, não, ele gosta de futsal ou de futebol, né, do campo, então ele vai realizar atividades que são convenientes a essas áreas, certo? Continuando. Então, nós chegamos aqui, prof, na roda final. E aí, nessa roda final, o nosso estudante, ele já conheceu a temática, ele já conviveu, ele já faz, e agora ele está indo para um outro campo, ele avançou, né? Ele agora está trabalhando o ser, né? Esse já é um aluno protagonista, ele já percebe, não, vou fazer assim, vou fazer de outro jeito, eu já assimilei esse conteúdo, né? Então, esse momento aqui da abordagem atitudinal é onde ele começa a refletir, né? Tudo aquilo que a gente trabalhou, né, na temática da aula de hoje. E aí, tem-se para esse momento da roda final um tempinho aí de 5 minutos, né? Lembrando que essas divisões de tempos que nós colocamos aqui, elas são propostas dentro daqueles 35. Mas você, caríssimo prof, vai poder perceber o que é melhor, né? Se é 5 minutos, se vai ser 10 lá no início, você vai ratear da melhor forma possível. E aí a gente fala, né, que nesse momento é o momento do diálogo, da reflexão, né? É o momento da interação. E para que isso aconteça, você pode sim estimular esse estudante, tá? Acerca aí dessa proposição, soluções criativas, questões geradoras, questões que estão correlacionadas aí ao sedentarismo e ao comportamento sedentário. Se o questionamento que foi lançado lá no início, se conseguiu responder agora no final, certo? É isso, prof? Perfeito. E ainda dentro desse diálogo, é importante que você estimule ele a registrar, né? É importante que você estimule ele a relatar, né, sobre as experiências, né, sobre como foi absorvido aí esse aprendizado, né, das diversas formas possíveis que a gente sempre está reforçando aqui. Lembramos que essas atividades, elas podem, tá? Elas podem ser adequadas à realidade. A única coisa que a gente pede é que respeite aqui a habilidade que foi proposta para a aula, certo? O material também, ele busca ser um material acessível, né? Na proposta da aula de hoje, nós utilizamos no máximo aí 3 tipos de materiais, né? Mas se não quiser também utilizar o material, fica também a cargo aí de como foi essa observação com relação ao grupo que está sendo trabalhado. E aqui nós chegamos nas nossas referências e eu venho aqui com vocês, com a professora Elisângela. Chegamos na hora da prática, né? Isso, chegamos nesse momento que é a hora que a gente espera que eles estejam aí envolvidos, né? Que eles tenham conseguido absorver esses conhecimentos trabalhados de todas as aulas, de todas as propostas das orientações. E a gente pede com tanto carinho, peçam e estimulem os estudantes a eles fazerem esses registros, né? Esses áudios, esses vídeos, essas fotos, essas ilustrações. A gente fica aqui ansiosa aguardando aí esse retorno. E lembrando, professora, que essas aulas, muitas das vezes, elas extrapolam o Brasil, né? A gente tem professores de todo o Brasil assistindo as orientações didáticas.
Então, o que a gente espera mesmo é que o professor consiga ressignificar sua prática, o professor consiga também ajudar a gente a melhorar, né? Porque você pode comentar um vídeo, um professor de fora que assistiu, comenta, vê se ajudou. Dá sugestão. Isso, dá sugestão. E o professor nosso da mediação dá feedback pra gente, o que deu certo, o que não deu, a adaptação que você fez, como que você fez, manda foto do espaço que você utiliza, né, do local onde você realiza as aulas, como são, né, como que é a sua escola, manda pra gente porque a gente quer conhecer, a gente quer poder melhorar mais e mais essas orientações didáticas. Só podemos melhorar se tiver a sua parceria, claro. Exato. E aí desejar uma boa aula aí para o professor que vai pôr a mão na massa para fazer essa aula e mande o retorno aí para gente através dos vídeos, das fotos, porque a gente fica muito feliz quando recebe. Sim, sim. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.